Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets de hoje no ar, edição de quarta-feira. Vamos falar de Copa do Brasil, tem Palmeiras e Santos, Vasco e Vitória, tem Liga dos Campeões, tá? Os últimos classificados aí para a fase de liga vão sair nesta quarta. Tem até Mundial de Clubes, hein? A Copa É. Intercontinental, primeiro jogo. E aí, Matheus Montenegro, vamos nessa? Tudo bem, meu querido Fábio Hermano? Tem Real Madrid na La Liga também, viu? É o Madrid, isso. Tem uma quarta-feirazinha bem eclética, Copa Sul-Americana, Sauditão. Vamos dar aquela analisada, meus queridos, nos principais jogos do dia, tá? A gente passa por todas as partidas, a gente inclusive destaca até aquelas que a gente não gosta. A gente tá aqui para passar a nossa visão como apostador. Não é para chegar e lhe dar uma dica mastigada. A gente tá para lhe auxiliar, para que você tome melhor decisões aí nesse meio que a gente sabe que é extremamente complicado, beleza? A gente conta com o seu apoio, que é gratuito. Se inscreva aqui no nosso canal, estamos aí com a meta de 12 mil inscritos, vamos embora bater esses 11.500 aí, ver se a gente bate ainda em agosto, eventualmente, quem sabe? Vamos embora, dá essa moral, bota aí para se inscrever, deixa seu like, ativa as notificações e também compartilha com seus amigos que também gostam de apostar. A gente tá aqui para fazer esse trabalho com muita responsabilidade e com muita seriedade, beleza? Simbora para mais um dia, Fábio. Haja competição, viu? É um joguinho de cada É. competição, praticamente. Vamos lá, vamos começar aqui com Liga dos Campeões, tá? Vamos colocar aqui o nosso Score Tabs na tela, só reforçando, né? Você pode assinar a versão Pro, tá? Com 10% de desconto com o nosso cupom, né? Hoje 10, né? E sempre reforçando que a aposta não é investimento, jogue com responsabilidade e apostas é para maiores de 18 anos. Vamos lá, vamos começar aqui com AEK e Levski Sofia, né? Um time grego contra um time da Bulgária. O jogo da ida foi 0-0, tá? Vamos trazer aqui as estatísticas do primeiro jogo entre eles. A gente viu aqui uma grande discrepância de odds, tá? Nesse jogo aqui, que eu já adianto que eu discordo um pouco. Vamos lá, o jogo da ida lá na Bulgária foi um jogo equilibrado em termos de posse de bola. Em finalizações, a equipe do Levski finalizou mais. A equipe grega até finalizou, mas apenas uma no gol. E a gente tem aqui uma discrepância muito alta de odds, tá? 1,45 pro EK e 6,50 pro Levski. O Levski a gente pode ver aqui que é um time que toma pouquíssimos gols, tá? A gente pode ver que ele não tomou gol em 1, 2, 3, 4, 5 jogos. Nos últimos 5 jogos ele não tomou gol, incluindo os jogos da fase anterior contra o Kairat. Ele venceu os 2 jogos por 1-0. Então, por isso eu tenho. Quem for aqui, o favorito, time grego contra time da Bulgária, eu não vejo nenhum valor nessa odd do EK. Cara, na ida, a gente até bateu na tecla que a gente via mais custo-benefício do lado do Levski Sofia, né? A gente até destacou que o dupla hipótese do Levski Sofia era uma pedida interessante porque era um jogo parelho e as odds estavam desniveladas. Então esse é um claro cenário que se você tiver uma leitura afiada de que um jogo é praticamente 50-50, só que você vê odds desbalanceadas, pô, existe valor no lado do azarão, isso é muito claro, tá? O AEK é mais time, isso é fato, vai estar jogando em casa, a pressão da torcida grega é muito grande. Mas eu concordo com o Fábio, eu não vejo muito valor, não. O Levski Sofia, ele tá invicto na temporada até aqui, certo? No Campeonato Búlgaro, 5 jogos, 5 vitórias. E aí ele já jogou 3 fases qualificatórias de Champions League. Ele tira a equipe bósnia do Borac Banja Luka, tirou a Universidade Craiova e recentemente tirou o Kairat. Então é um time que já tem 11 jogos na temporada e segue invicto, beleza? Então é um joguinho capcioso, viu, galera? Ah, então dá pra gente confiar no Levski? Pô, eu tô fora. Porque assim, o AEK é de fato mais time. Se sai um gol cedo, destrambelha aqui a partida, né? E aí é aquela coisa, um jogo de volta, mata-mata. Então, se o AEK faz 1-0, o Levski vai precisar buscar o resultado. Então pode muito bem tomar o 2-0. Eu falo isso aqui porque eu fico com receio, por exemplo, de pegar um handicap mais 1,5, que eu vejo valor. Até acho que não é uma má pedida. Acho que pode dar green. Mas por causa do contexto de jogo de volta mata-mata, e ainda mais se tratando de um jogo que vale classificação para a fase de Liga de Champions League, né? Dois times aí que, pô, não é tão habituado a jogar a fase de Liga de Champions, eu tenho meu receio, tá? Acredito que tem opções melhores no dia, esse jogo aí eu fico de fora. Muito bem, também, se eu tivesse que entrar em alguma coisa, seria nesse handicap, tá? Para uma aposta simples, o handicap mais 2 o europeu, ou 1,5 asiático, né? Já tem odd aqui para 1,55, você Olha acha? aí, E tem valor. para completar bilhete, o handicap mais 3, tá? Da equipe do Leves, que tem uma odd ali por volta de 1,20, tá? O Leves que poderia perder até por 2 gols de diferença, né? Mas, enfim, é um jogo que a questão de over goals eu tenho o meu receio, tá? Apesar de ser uma tendência geral, né, em Liga dos Campeões,
pelo 0-0 da ida e pelo Levski, que tem uma boa defesa. Não sei se pode ser um jogo ali só 1-0 EK ou um novo 0-0. Então, e under também, jogo de volta de Liga dos Campeões, apostar em under também não não é muito indicado, né? Apesar de ser um jogo com tendência de under, eu também não indicaria under. Realmente, se você quiser entrar nesse jogo, até acho mais valor aí no handicap mais 2 ou mais 3 a favor do Levski. Bom, temos Perfeito. outro jogo aqui, também de equipes não tão tradicionais, Celje da Eslovênia e Slovan Bratislava da Eslováquia. Né? A ida foi 1-1, tá? Um ótimo resultado aí para o Celje. A gente vai trazer aqui os resultados, as estatísticas, melhor dizendo, né, desse primeiro jogo. O Celje finalizou, o Slovan finalizou mais, né? 14, mas só duas no gol. O Celje finalizou menos, mas finalizou mais no gol. 4, e a posse de bola ali foi equilibrada, tá? Inclusive o Celje tendo mais posse de bola. Então também outro joguinho capcioso. O Slovan é mais tradicional, em tese é mais time. E aí, Matheus Montenegro? É mais um jogo que eu vejo uma dificuldade muito grande de aposta, tá? Enquanto no do AIK a gente fica com receio ali, porque a odd do favorito não era tão atrativa, aqui eu já acho que é um jogo realmente bem parelho, tá? Eu até acho que é mais 50-50 do que dizem as odds. Porque o Slovan Bratislava é mais time, ele é melhor, ele performa melhor até aqui, é mais tradicional também, tem mais camisa do que o seu adversário, tá? E a gente tem um odd de 2,87 do Slovan Bratislava. Só que aí eu vou entrar naquele mérito. Pô, é um jogo de volta de Champions. Isso para mim pesa muito na análise. Se isso aqui fosse um jogo de liga com esses times com a mesma discrepância técnica que existe entre eles, pô, eu veria valor num handicap mais 1,5 do Slovan Bratislava para complementar bilhete, tá? Uma derrota por até um gol. Só que aqui tem aquele contexto. Se o Slovan Bratislava estiver perdendo o jogo, a partida se abre naturalmente. E o Celje matar o jogo com um 2-0 é algo plausível. Então, eu tenho esse receio também. É mais uma partida que eu fujo, tá? Agora aqui tem uma tendência um pouquinho melhor de overgoals do que o outro É, jogo. Beleza? Aqui tem. Porque, pô, o Saia teve praticamente ali uma, duas chancezinhas no jogo, conseguiu converter uma. O Slovan Bratislava criou bastante, certo? Então, é um jogo com uma boa tendência para over 1,5 no ao vivo, eu acho. Esse aqui. É melhor do que a EK e Levski Sofia. as duas equipes, né, já jogaram 5 partidas de fase prévia. Em todos do Slovan bateu, tá over 1,5 nos seus jogos. Bateu geralmente dois, né? 2-0, aí teve 1-1, 2-1, 2-0 e esse 1-1. O over 1,5 bateu. Em relação ao Celje, bateu também, né? Só não bateu em um jogo aqui, ó. Que foi o jogo contra. Não, bateu em todos também. O jogo que não bateu foi pelo campeonato local lá, esloveno, que foi 1-0. Então a tendência, tá? Nesse jogo aí também, se tivesse que entrar, não tá entre os principais do dia, mas seria realmente pro Slovan perder até por um gol ou over 1,5, tá? Seria as duas ali que a gente acha uma tendência mais plausível de acontecer nesse jogo aqui entre Celje e Slovan. Bom, um jogo melhor para apostador, né? Pelo menos em tese, né? Viking e Dinamo Zagreb, um time norueguês contra um time croata. O Zagreb é mais tradicional, mas o Viking aí vem sendo bem competitivo, né? O Viking que já passou por quantas fases? Nenhuma, né? Ele entrou nessa fase, né? Ele entrou nessa fase, ele é atual campeão norueguês, inclusive. E o Zagreb já Isso. disputou duas fases. Contra o Thun, 1-1 e 3-2. E contra o Zalgiris Kauno, né? Time da Lituânia, 5-0 e 2-1, jogos tranquilos. E a ida foi 2-2. Foi uma ida que foi muito movimentada o primeiro tempo, né? Saíram 4 gols em 40 minutos. E aí depois os times meio que abraçaram o empate e trouxeram aí. Sobretudo o Vai que abraçou o empate, né? Porque ele finalizou muito no primeiro tempo, mas no geral 6-3 de um gol. O Zagreb finalizou 23, mas apenas 4 no gol. Aqui é uma tendência mais clara de over e meio, né? Acho que é um jogo até gol no primeiro tempo, enfim, esse é um jogo mais confiável para apostar em gols. Exatamente. Esse aqui, para mim, é o melhor jogo aí desse da Champions League que a gente tá analisando. Tá uma tendência muito clara de gols aqui. O campeonato norueguês é um estilo de jogo que tende muito para isso, né? O próprio Bodo Glimt, quando a gente analisa aqui, a gente também bate nessa tecla. E até por causa do Bodo Glimt, né? Do rival do Viking nessas últimas temporadas de campeonato norueguês, que o país teve um aumento ali no seu coeficiente da UEFA, e aí ele já entra nessa última fase preliminar da UEFA Champions League, né? Mas o Dinamo Zagreb é uma equipe até mais tradicional no futebol europeu, mais habituada a jogar a UEFA Champions League. O Viking, salvo engano, nunca jogou, inclusive, né? Atual campeão norueguês, mas Acho ele que não. nunca jogou uma fase de liga aí do continente, né? Enfim, galera, para resultado final, um joguinho capcioso, viu? Difícil. Eu gosto bastante de gols aqui. Over 1,5 é uma boa pedida para você fazer ali para jogar no seu bilhetezinho pré, né? Inclusive o gol do Viking, eu acho que pode ser uma boa pedida. Acho difícil ser 2-0. Só que aí a gente bota no mérito o fator. Cara, o Viking
ele hoje é mais time e tá jogando em casa, só que o Dinamo Zagreb é mais tradicional. Eu acho que isso balanceia muitas coisas. Então eu até prefiro ir para um over 1,5, tá? Pode ser 2-0 para qualquer um dos dois lados, não acho loucura não. Então o over 1,5 a gente fica mais em cima do muro e eu acho que vai dar bom, porque dificilmente seria 1-0 para uma das equipes. Então eu gosto do over 1,5 e aí vou além. Para quem quiser se arriscar e quiser uma aposta simples aí na Champions, para mim a melhor que tem é o ambas marcam nesse jogo. Exatamente. Ambas marcam, né? Um jogo também com tendência aí até de over 2,5, tá? 1,57. Para quem quiser arriscar um pouco mais, aí já para aposta simples. Mas para aposta para bilhete, né? Duplas ou triplas, gol, né? Do Viking ou over 1,5, né? Essas apostas vão estar aí em torno de 1,20. Um pouco mais, um pouco menos, dependendo da sua casa de aposta, tá? Então são alternativas. Aí o gol no primeiro tempo também, tá? A gente viu que no primeiro jogo saíram 4 gols no primeiro tempo, né? Deixa eu ver aqui quanto tá a odd aqui do gol no primeiro tempo. Ó, um gol no primeiro tempo quase 1,30, tá? Pode ser uma para você ficar de olho no ao vivo. Ali, se o jogo começar movimentado, você pode pegar essa pro ao vivo. Inclusive, vou colocar na nossa listinha do ao vivo, tá? Que nem tava esse gol no primeiro tempo no jogo, mas vou colocar aqui para o nosso resumão final, tá? Gol no primeiro tempo, Viking e Zagreb. Bom, também temos o principal jogo, né, dessa fase prévia de Liga dos Campeões, Lyon e Fenerbahçe. Foi 1-1 a ida, né? Vamos trazer aqui as estatísticas dos dois times. O Fenerbahçe foi melhor, né? Teve mais posse de bola, finalizou mais. Na verdade, finalizou a mesma coisa, né? O primeiro tempo do Fenerbahçe que foi melhor, né? Depois o Lyon conseguiu equilibrar. Quando o Fenerbahçe faz um gol no início do segundo tempo, o Lyon entra no jogo, né? Quando consegue um empate depois do primeiro tempo. O primeiro tempo foi um bom primeiro tempo do Fenerbahçe, ele toma um gol, né, no final, no segundo tempo empata e aí o jogo fica ali mais times querendo abraçar o empate e levar a decisão para o segundo jogo. Eu acho que também é tendência de over e meio, viu, Matheus Montenegro? Porque esse primeiro jogo nem foi lá dos jogos mais movimentados e já saíram 2 gols. Então, a gente tem uma tendência aqui, ó. A equipe do Lyon jogou pelo campeonato francês, tá? Venceu o Toulouse pelo placar de 2-0 na sua estreia. E aí, dá para confiar no Lyon? Odd aqui maior, tá? Pro Lyon. Menor no caso, né? O maior favoritismo. O golzinho do Lyon, deixa eu ver quanto tá aqui. É 1,16, né? Baixo. O gol do Fenerbahçe tem uma odd maior. Vamos ver aqui o over 1,5, né? Que também é uma boa tendência. 1,25. Eu gosto. Eu gosto também aqui, tá? Aqui são equipes mais confiáveis, né? Mas em contrapartida também tem defesas mais confiáveis. Isso eu tô fazendo um comparativo com o Viking contra o Dinamo Zagreb, que eu até prefiro o over lá. Aqui a gente viu um primeiro jogo que foi pobre do ponto de vista ofensivo. Só que são dois times que têm jogadores com maior qualidade, né? Um Lyon que joga uma Ligue 1, sem dúvidas aí é um dos times mais fortes chegando nessas eliminatórias de Champions League. E um Fenerbahçe que vem se reforçando muito, né? Um Fenerbahçe cheio de jogador conhecido, rodado, habituado a jogar jogo decisivo. O Fenerbahçe tá com, é uma galera que jogava ali em Real Madrid, Manchester City, por aí vai. Obviamente, mais envelhecidos, e aí já não. Ó, o gato tá aparecendo. Ai, rapaz. E aí já também numa fase mais, né? Já não jogando mais a mesma bola na carreira. Mas dois times com qualidade, velho. E aí eu até acho que as outras estão desbalanceadas, tá? Eu teria um receiozinho de você confiar aí no Lyon. Tem qualidade esse time do Fenerbahçe, certo? É uma galera que, como eu disse, já não tá mais no alto nível, mas capaz de desequilibrar em um jogo decisivo assim, até porque eles são habituados a jogos assim, né? É um time mais experiente para uma Champions League, eu até diria, do que o próprio Lyon. Eu fico com over e meio, certo? Mas eu vejo valor nesse golzinho do Fenerbahçe também, para quem quiser se arriscar, viu? O ambas marcam pré, eu acho que tem custo-benefício. A odd é bem melhor do que a do outro jogo. Eu acho mais seguro o Viking contra o Dinamo Zagreb, mas aqui a odd é melhor, justamente porque tem essa discrepância de odds. Está sendo dado um favoritismo muito grande pro Lyon, ao meu ver. Muito bem, é isso, né? Jogo ali para gols, né? Eu acho que o resultado final é difícil. Eu até acho que o Lyon vai passar, tá? Estou achando que o Lyon vai passar, mas é um jogo bem equilibrado, tá? Pode dar qualquer coisa. Eu acho que, inclusive, é uma tendência de empate com gols novamente, esse jogo aqui. O Fenerbahçe, pelo Campeonato Turco, tá? Ele já disputou 2 jogos. Ele perdeu a estreia pro Gençlerbirliği por 2-1 e no final de semana ele fez 4-2 no Konyaspor. Então, nos 3 jogos do Fenerbahçe na temporada, houve pelo menos 2 gols. E também nos 2 jogos do Lyon, também saíram pelo menos 2 gols. Por isso, a tendência de over 1,5 nesse jogo é bem alta. Até porque quem abriu o placar, né, o jogo deve se abrir muito, né? Quem fizer 1-0, o outro vai ter que se lançar aí de forma bem ofensiva, né? Para tentar buscar o resultado.
Bom, também temos La Liga, também às 4 da tarde, né? Real Madrid e Real Sociedad. O Real Madrid que estreou vencendo o Espanhol, golzinho no final do jogo, né? 2-1. É um jogo difícil, né? O Espanhol é um time chato, sobretudo em casa. A gente pode trazer as estatísticas aqui, né? O Real teve mais posse de bola, finalizou bem mais, tá? 8 no gol, em relação ao Espanhol. E o Betis estreou mal, né? A Real Sociedad estreou mal, perdendo do Betis. 1-0, foi um jogo até equilibrado, né? Em termos de posse de bola. O Betis conseguiu finalizar mais, 18 contra 7, 9 apenas da Real Sociedad, 3 chutes no gol. A odd do Real é 1,30, Matheus Montenegro. E aí, dá pra ir nessa vitória? Velho, o Real Madrid sofreu um pouquinho contra o Espanhol. Concordo com você que é um timezinho chato, sobretudo jogando lá em Barcelona, né? Mas a gente tem um Real Sociedade também que não é um time frágil, né? É um time que ele decai no final da temporada passada, mas muito porque tinha conquistado o título da Copa do Rei e aí meio que deu uma largada. Mas é um time com qualidade, né? É um time que ofensivamente, pô, tem o Oyarzabal aí que, né? Camisa 9 da campeão do mundo pela Espanha, né? E o Real Madrid precisou ali de uma joia, né? De uma promessa nova aí que veio do Levante, o Carlos Esp, para fazer o seu golzinho ali no final do jogo e conquistar a vitória. É um time que ainda tá se encaixando, com muitas novidades, o Real Madrid. Cara, ao invés de uma vitória seca pagando 1,3, eu particularmente até prefiro o dupla hipótese do Real com over 1,5 no jogo, tá? Fazer aquela proteçãozinha para caso seja um empate com gols, beleza? Eu acho que vale mais a pena. Como é início de temporada ainda, eu tenho aquele receiozinho de já atacar uma vitória seca, apesar de achar que o Real ganha. Mas, ao meu ver, também não é papo de goleada. Meu palpite para esse jogo é coisa de um 2-1, 3-1 Real Madrid. Eu acho que fica por aí. O que é que tu acha? Os jogos na temporada passada, né, foram movimentados, 2-1 e 4-1, tá? Então, mas aqui, claro, tem a questão de ser início de temporada ainda, né? É isso, eu acho que é muito, cara, muito, assim, é mais fácil ser empate com gols ou o Real vencer só por 1-0. Nesse início de temporada é Exato. muito difícil você tentar parametrizar isso, né? A gente tem um pouco recorte muito pequeno dos times. Então, eu acho que pode ser as duas, tá? Inclusive a tendência é bater as duas. Eu acho que o Real Uhum. deve, por jogar em casa, se vencer, deve marcar pelo menos 2 gols. Então, enfim, depende aí do que você prefere se proteger. Prefere se proteger no 1-0 ou prefere se proteger no empate com gols, né? É muito essa escolha aí do apostador, mas as duas fazem sentido. A linha de gols tá bem esticada, tá? Acho até estranho, porque início de campeonato eu acho improvável o Real ganhar de goleada. Assim, claro que pode acontecer, mas não é a tendência, tá? Então, até quem quiser, por exemplo, apostar o dupla do Real, deixa eu ver, o under 6,5 se tem ódio. Eu acho que não, né? Under 6,5 talvez Não, acho seja, que não muda muito a odd do dupla, seja não. um pouco 6,5 acho que demais. já é demais. Teria que ser o 5,5, tá? Que eu também acho que o jogo ali, eu acho que tem uma boa tendência de sair pelo menos 2 gols, mas acho improvável sair mais do que 5 gols, tá? Não, eu também não acho que bate. Mas é aquela coisa, eu também não boto a mão no fogo, sabe? É o Real dentro de casa, né? É o Real no Santiago É. Bernabéu. Então, assim, cara, eu até acho que pode ser. E também comparando com odds, né? A odd do dupla com under 5,5, acredito eu que ela ainda é mais baixa do que o dupla com over 1,5. Então eu prefiro ficar com esses dois golzinhos. Eu acho que acaba sendo a mais segura de tudo isso aí que a gente analisou. Dupla do Real, over 1,5. Pior que é mais baixo, tá? Na verdade é a mesma coisa, é 1,24, dupla com over Os 1,5. dois. E o under, com o under, é 1,25, tá? É a 5 a mesma 1 Real coisa, Madrid, jogo. basicamente. 5 Hã? a 1 Real. Quando vê o jogo, 5 a 1 Real. Tem isso, né? Tem essa questão também, o Real Madrid pode golear, assim. Não é a Isso. tendência do jogo, mas esses times muito fortes, sobretudo em casa, podem fazer um placar elástico. Então fica aí muito ao seu critério, mas até iria no dupla com over 1,5, tá? Ainda confio um pouco mais. Até porque o Real tá tomando muito gol, né? O Real também não tem uma defesa tão segura, então, apesar da Real Sociedade não ter marcado na estreia, aqui com um jogo mais aberto, né? Criou Talvez bem contra o consiga. Betis. Foi bem. Um jogo fora contra o Betis, que era difícil. Eu acho que a Real Sociedade até foi bem ali. Bom, saindo da Europa, vamos aqui para um jogo da Copa Intercontinental, que é Al Ahly contra Auckland FC, né? Que é um time da Nova Zelândia. Não é aquele Auckland, Da. né? É outro Auckland, né? Não. E ele, inclusive, joga na Austrália, tá? Ele é o atual campeão australiano, o Auckland FC, né? Só que, pra contextualizar, né, galera? Tem o Auckland City, que é o clube internacional que sempre joga essas competições, né? Que ele joga pela Nova Zelândia, né? Auckland é uma cidade da Nova Zelândia. Mas aqui a gente tá falando do Auckland FC, que joga pela Austrália e é atual campeão. Ele joga na Nova Zelândia, mas ele participa da competição da Austrália, né? Ele é um time neozelandês ainda, né?
Isso, sim, perfeito. Eu quis dizer, joga na Austrália, na Liga Australiana. Porque agora tem uma liga da Oceania, né? Que é que tá, a que deu vaga para essa competição, né? Uma liga profissional, né? Eu acho que é isso, né? Que mudou. E aí não tem mais aquela liga mais amadora, né? Que o Auckland sempre ganhava, enfim. Agora vai ter que ser um time profissional, como é o Auckland aqui, no caso. Uhum. Mas o Awali é mais time, né? Mesmo que seja um Auckland profissional. Ele até jogou uns amistosos, jogou com o Tottenham, perdeu 2-0. Enfim, acho que o Awali deve vencer, né? Não tem muito segredo aqui. O Awali venceu os 3 jogos da temporada. A odd é 1,20, né? Enfim, quem quiser botar 2 gols também é uma tendência muito grande. Claro, futebol pode ter zebra, claro, mas aqui me parece improvável que aconteça. Concordo, tá? Esse é um daqueles joguinhos de bala de segurança, tá, galera? É uma disparidade muito grande, velho. Então, pra quem quiser confiar em algo aí em termos de vitória seca, o Al-Ahly acaba sendo uma boa pedida, né? Atual bicampeão da Champions League Asiática, é um clube que, pô, tá ali no hall, né, do top 4 do futebol saudita, que recebe grandes investimentos, tem jogadores conhecidos, jogador que foi pra Copa do Mundo da seleção brasileira, o Iban está aqui no Al-Ahly. Então, pô, fora a outra galera que tem, Marreis, Galeno, o Matheus Gonçalves, ex-Flamengo, enfim. É uma disparidade grande, tá? Eu acho que você pode confiar, sim, nesse Al-Ahly aí. Bom, também temos 3 jogos aqui pela 4 jogos, né, da Copa da Liga Inglesa, né, times da primeira divisão, né, 3 times da primeira divisão, Newcastle e Tottenham jogam em casa contra times da Championship, o West Bromwich e Charlton, tá? E o Everton joga fora de casa contra o Preston. Preston é segunda ou terceira? Acho que é segunda ainda, né? O Preston é da segunda. É. E aí, Eu dá acho pra que confiar nesses todos os duelos? adversários aí de Premier League são de segunda, tá? A gente não tem muito aquele, pô, um time de Premier League jogando em casa contra o time de terceira, como tiveram alguns exemplos aí que a gente trouxe, tá? São adversários fortes, viu, velho? A grande questão do Preston, eu acho que o Preston é quem larga perdendo 2 jogos da Championship. Deixa eu até ver aqui. Salvo engano, é isso. Quando eu tava analisando os jogos, só que em contrapartida o Everton joga fora, né? Então isso aí acaba pesando mais um pouco. Inclusive, ele é o que tem a maior odd desses times da Premier League. É isso mesmo. O Preston, nas 2 primeiras rodadas da Championship, a segunda divisão, ele perdeu os 2 jogos, tá? E o Everton, eu até acho que desses 3 times de Premier League é o que passa menos confiança. Então eu deixo pro ao vivo. Muito por essa questão de confiabilidade no Everton, que eu não confio tanto assim, Acho né? que E o por estar Tottenham jogando fora passa de menos, casa. viu? Assim, o Cara, Tottenham mas o tomou Tottenham, pelo. 3. Não, eu vou dizer, vou até entrar nesse O mérito. O Palace ganhou Tottenham, na estreia, né? O Palace e o Newcastle empatou sim. com o Liverpool, fez um bom jogo. O Assim, que eu ia os dizer. 3 são favoritos, tá? Assim, sim, você pode pegar ali, né, no pré-live, mas são jogos até que eu prefiro ao vivo, saber a É escalação isso. antes. É isso que eu ia dizer. O Everton, ele é uma boa para você mirar um gol do time no ao vivo. Eu acho que essa é uma boa pedida aí, certo? A odd pré-live não é tão boa, então um golzinho do Everton pode ser uma boa. O grande problema do Tottenham, além de ser um time que também não passa confiança muito pra gente hoje, aqui ele pelo menos tá jogando em casa. Só que é contra um Charlton que venceu os 2 jogos que disputou até agora na Championship. E a odd é muito esmagada. Então deixa para ao vivo. E aí eu até prefiro o Newcastle. Hoje eu confio mais no Newcastle do que no Tottenham. Ele tem uma odd um pouquinho melhor, mas também não é um adversário fácil. O West Bromwich também venceu os 2 jogos que disputou na Championship até aqui. Então eu não caracterizaria nenhum desses jogos como bala de segurança em vitória seca não, tá, galera? Eu acho que vale o receio ao vivo. Uma vitória do Newcastle no ao vivo, um gol do Everton no ao vivo, podem se tornar boas pedidas, dependendo da escalação. Eu acho que esse é um ponto que você precisa analisar. E, obviamente, se o time estiver performando como se espera, né? A análise de uma partida em live é bem distinta de uma análise em pré. Muito bem. Temos Copa Sul-Americana, tá? Jogo isolado, né? Jogo atrasado, jogo de volta das oitavas entre River Plate e Santa Fé da Colômbia. Vamos ver aqui como foi, né? O jogo da ida foi 0-0. Não, 0-0. Foi 0-0 também, né? Só que o Santa Fé teve outro 0-0 depois no Campeonato Colombiano. Vamos trazer as estatísticas, né? Poste de bola parecida, a finalização mais, né? O River Plate finalizou pouco aí, 3 vezes. O Santa Fé também não muito, mas 9, foi o triplo, né? Santa Fé é meio under, né? Se a gente ver aqui, dificilmente sai mais do que 4 gols. O River Plate também é um time bem under, teve um 2-2 recentemente contra o Vélez Sarsfield. Só que é um River Plate mal, né? Nos últimos 10 jogos, o River Plate só tem 2 vitórias. Se a gente pegar o time colombiano, ele tem 5. Jogo difícil, né? Cara, e não é nem só o resultado, tá, velho? Se você analisa o desempenho do River nesses últimos jogos, cara, é um time com tanta gente conhecida, né? Cheio de jogador de, pô, Otamendi, Acunha, o Borré no ataque, o Thiago Almada, o Ángel Correa. Tem uma galera boa nesse River Plate, tá? Para o nível do futebol sul-americano ali, esperava-se um pouco mais. Cara, se você pega esse jogo da ida de River Plate contra Santa Fé lá na Colômbia, foi meio que um amasso do Santa Fé, tá? 9 finalizações contra 3.
gols esperados 1,19 do Santa Fé e 0,07 do River. Então, assim, o River até teve mais posse de bola, só que sem muita efetividade, né? Era cozinhando ali o jogo. Claro, o fator monumental de Nunes pesa muito aqui na volta, tá, galera? Só que eu acho que é uma disparidade de odds muito grande. Eu não confio tanto assim no River Plate para uma vitória por 1,57. Eu não acho muito valor, não. Você pode ficar de olho no ao vivo, se tiver uma discrepância muito grande. Coisa que eu acho que não vai estar, tá? Eu acho que tende a ser um joguinho parelho. Eu pegaria o handicap, tá? Mais 3 do europeu, mais É 3 do até mais Santa Fé, confiável. para perder por até 2 gols. Tem um odd ali 1,18. Se você quiser subir, até combinaria com o mercado de under goals, um under 5,5. Seria mais ou menos isso que eu faria nesse jogo, tá? O River não vem jogando bem, né? Poucas Tá vitórias horrível. aí no recorte recente. Tá horrível, né? Então, receio, tá? Favorito, claro, joga em casa ali para quase 100 mil pessoas, mas não vem demonstrando confiança aí nas últimas semanas. Bom, tem Copa do Brasil, tá? Palmeiras e Santos, clássico. O Neymar não deve jogar, né? Campo sintético. Se for relacionado, vai ficar no máximo no banco, tá? Não deve começar jogando. Santos vem de empate com o Mirassol, eliminou o Macará na Sul-Americana. O Palmeiras se recuperou, né? Tava ali numa crise, alguns jogos sem vencer, mas conseguiu aí ganhar do Vasco 4-1 e do Cerro Porteño por 1-0. Aqui a odd do Palmeiras ali um pouco acima de 1,50. E aí, Matheus Montenegro? Pô, eu prefiro, por exemplo, uma vitória seca do Palmeiras aqui do que uma vitória seca do River Plate que a gente acabou de analisar, tá, galera? Isso é pra gente ter uma leitura aí de parâmetros e de confiabilidade que a gente tem nas equipes. E aí, pra mim, é papum, velho. Quer se proteger, duplinha com gol. Eu acho que é a vitória do Palmeiras aqui. Meu palpite pra esse jogo é uns 2-0, Verdão, tá? É uma disparidade muito grande. O Santos muito provavelmente sem o Neymar, né? E até mesmo se Neymar jogar, eu acho que essa questão do gramado sintético impacta um pouco, né? Até na forma como ele desempenha e tudo mais. Então eu fico do lado do Verdão, velho. Aqui, sem muita enrolação, eu acho que a disparidade é grande. Por mais que seja um clássico ali, né? Do futebol paulista e tudo mais. Mas o Palmeiras, ele, pô, pode dizer que saiu dessa crise, né? Até fez um primeiro tempo ali que não foi muito bom contra o Vasco, só que aí volta pro segundo tempo e mete 4. E aí a gente destacou, né? O Palmeiras às vezes tem dessas. Quando entra nessa crise, Abel Ferreira sabe corrigir rotas. O Palmeiras já teve diversos exemplos assim ao longo dos últimos anos. Então, muito mais confiança aqui do lado do Alviverde. É isso, tá? O duplinha com o gol do Palmeiras vai ter um odd acima de 1,20. O jogo de ida de Copa do Brasil tem uma tendência de under, tá? Também é uma opção você combinar com under 4,5. Eu acho que também faz sentido. Mas eu ainda prefiro dupla com gol, tá? Eu acho que o Palmeiras não passa em branco. A defesa do Santos geralmente toma gol, né? Uma defesa que dificilmente consegue não ser vazada. Então vamos no duplinha com gol, mas duplinha com under 4,5 também é uma probabilidade bem parecida de acontecer, tá? Bom, Vasco e Vitória, outro jogo aqui, né? Duas equipes que no Brasileirão estão ali na metade de baixo. A equipe do Vasco perdeu do Palmeiras 4-1, fez um bom primeiro tempo, né? Aí contra o Olímpia venceu por 4-1, perdeu do Santos 3-0, empatou com o Olímpia 0-0, contra o Bahia ali 0-0. E o Vitória é aquele time que em casa vai muito bem, apesar de ter perdido o clássico, né? 2-0, mas fora ele perde para praticamente todo mundo, tá? Vou trazer aqui uma estatística do Vitória na Copa do Brasil. Ó, na própria Copa do Brasil ele perdeu para Flamengo e para Atlético Paranaense. Ele ganhou do Maranhão, mas um time bem frágil ali na primeira rodada. Se a gente contar todas as competições, né, como visitante, a equipe do... Deixa eu ver aqui, um recorte maior. O Vitória, perdeu do Remo, perdeu do Flamengo, Atlético Paranaense, empatou com o Botafogo. Aí ele até ganhou os jogos por Copa do Nordeste, né? Mas assim, não é parâmetro. Perdeu do Bragantino, perdeu do Santos. Cara, apesar do Vasco não ser um time confiável, eu gosto do dupla chance do Vasco, tá? Eu acho que o Vasco não perde. O Vasco, inclusive, é o time que tem acho que o segundo maior gols esperados do Campeonato Brasileiro. É um time que cria muito, mas Mas não converte muito converte. pouco. Cara, tem um dado sobre o Vitória que é muito bizarro, que o Vitória tem 23 jogos como visitante na temporada. Ele sofreu gol em 20. E aí, 2 dos jogos que ele não sofreu foi lá no Campeonato Baiano, nos primeiros jogos, que eu até acho que dá pra relevar, né? Pô, a gente tá falando aqui de... Acho que foi contra o Barcelona de Ilhéus e contra a Jacuipense, times que ele não levou gol, tá? Num recorte recente aí, o único jogo que ele não leva gol foi o do Botafogo, pelo Brasileirão. Mas assim, cara, o Vasco não passa muita confiança não, né? Isso aí é um fato. Então, eu até prefiro o gol do Vasco, tá? Eu acho que é um grande dilema
entre você pegar o gol do Só que Vasco o Vasco perde muito ou gol, né? O dupla. Vasco teve 0 a É, 0 com o Olímpia, onde ele finalizou 1 milhão de vezes, né? aí eis a questão, né? É mais provável isso aí, ou ao mesmo tempo é mais provável o Vasco fazer um seu gol, só que a defesa, que também não é confiável, acabar levando 2 gols do Vitória. O Vitória, ele é muito difícil de vencer fora de casa, tá, galera? Eu acredito que bate os dois, dupla e gol do Vasco. E aí, Fábio, mano, o que é que você prefere? O Eu dupla? prefiro dupla com o under 5,5, Mostra as porque odds aí. Vamos ver as odds. mesmo que saiam vários gols, eu duvido que saiam 6 gols nesse jogo, tá? Assim, não é uma tendência, ainda mais jogo de ida de Copa do Brasil. Então, além de combinar o dupla É com gol, que aí você vai 1,18. ter um áudio até um pouco melhor, né? O gol você pode até pegar o gol isolado aqui, Uhum. e aí o Vasco pode até perder o jogo, mas eu acho, enfim, eu acho difícil o Vitória ganhar. É uma boa proteção. Under 5,5, pô, pra sair 6 gols no jogo é uma loucura, né? E aí Jogo de ida de no Copa do caso, Brasil. dupla do Vasco com under 5,5 vai fazer dar uma incrementada na odd, né? Vai Só o pra dupla vai pagar 1,24, um. 1,25 É, mais ou menos. que já é uma diferença boa. Ao invés de você pegar um odd 1,16 só no dupla hipótese, você combinando com um under 5,5, vai lá pra 1,20 e pouco, né? É interessante, um jogo de ida também, né? Eu acho que pode ser um bom pedido também. É mais seguro. É mais seguro do que confiar no gol do Vasco, de fato. Muito bem. Então, dupla com under 5,5, tá? Fica sendo a nossa sugestão aqui para esse confronto. Bom, então jogos analisados, vamos aqui para nossa lista final. Vamos lá, colocando aqui, tá? Vamos primeiro jogos da Copa do Brasil e depois os jogos internacionais, tá? Dupla do Palmeiras com gol, tá? Contra o Santos. A gente também falou que o dupla com under 4,5 também é uma boa. Deve sair o gol do Palmeiras, mas também não tantos. Dupla do Vasco com under 5,5 contra o Vitória. Dupla do Real e over 1,5 ou a vitória do Real, né? A gente já explicou aqui os cenários e aí vai muito do seu critério, que você acha mais fácil, seu 1 a 0 Real só ou seu empate com gols. Liga dos Campeões, 2 jogos que a gente acha bem confiáveis, né, para over 1,5. Vikings Zagreb, Lyon e Fenerbahçe e a vitória do Al Ahly, tá, contra o Auckland na primeira rodada da Copa Intercontinental. E para os jogos ao vivo, tá? Gol do Everton, vitória de Tottenham e de Newcastle, né? Jogam em casa contra times da segunda divisão. Vitória do Palmeiras, né? Bem favorito contra o Santos. Vitória do Real, né? Se você não quiser pegar a vitória no pré. E o gol no primeiro tempo já em Vikings Zagreb, que tem uma tendência de ser movimentado desde os primeiros minutos. É isso, Matheus Montenegro. É isso, galera. É um diazinho bom, tá? Dá para englobar quem gosta de fazer aposta pré aí. Tem algumas interessantes que a gente destacou, tanto no período da tarde da Champions League, quanto ali no período da noite. Algumas vitórias secas que dá para você ir de forma simples. Para quem gosta de ser mais precavido, demos opções aí para você fazer algumas duplinhas ou triplas no pré-live. Dá até para fazer uma duplinha no período da noite, nos jogos da Copa do Brasil, e uma duplinha no período da tarde, somando ali Champions, Copa da Liga Inglesa. Esse da Copa da Liga Inglesa eu até recomendo mais para o vivo, tá? De fato aí, como a gente analisou. E é isso, galera. Uma quarta-feira recheada, uma quarta-feira eclética, muitos campeonatos, mas demos uma analisada boa, acredito, aí nos jogos. Esperamos mais uma vez que vocês tenham um dia positivo, muita responsabilidade. Lembrem-se sempre, o Red vai vir, não existe, não acredite em conto de fadas nesse meio, tá? Vai vir Red sim, então por isso que você deve ter muita responsabilidade. Tamo junto, meus queridos. Forte abraço. É isso, galera. Valeu. Se inscreva no canal, deixa o like para você. Deixa aí nos comentários qual é o seu bilhete do dia, qual é a sua combinada do dia. Coloca aí que a gente quer saber. Valeu, tamo junto e até a Tamo próxima. junto.